dia a todos. Eu primeiramente quero agradecer a oportunidade, agradeço a Camille, agradeço a doutora Bianca, por mais um ano estar aqui falando um pouquinho para vocês do setor de certidão, agora no nosso novo Código de Normas, né, que trouxe novidades. Então, eu vou iniciar pelo artigo 768, que fala da certidão para fins de uso capião, que é o que trouxe mais impacto, mais mudança para o setor de certidão. Como eu disse anteriormente, a gente não tinha um dispositivo para mencionar, para trazer um rol de documentos para a emissão dessa certidão. E hoje o Código de Normas nos trouxe. O que eu coloquei em negrito é o que a gente está pedindo agora, depois do novo código, e anteriormente a gente já pediu os outros que a gente que não está em negrito. Então, o caput diz: o pedido de certidão para fins de uso capião deverá, sempre que possível, ser instruído com os seguintes documentos: requerimento, o qual deverá conter a qualificação, que é o nome completo, o RG, dos atuais possuidores do imóvel, inclusive do cônjuge. O nome completo de todos os possuidores anteriores, inclusive dos cônjuges, cujo tempo de posse foi somado ao do atual possuidor para completar o período aquisitivo. A declaração dos elementos conhecidos do imóvel, de que foram efetuados todos os esforços possíveis para indicar a matrícula ou a transcrição do imóvel a ser usucapido. Inciso 2. A petição inicial ou a minuta da petição inicial, se o processo de usucapião for judicial ou se o processo for extrajudicial. Requerimento ou ata notarial. Esse documento a gente já pedia. Justo título, que pode ser escritura pública, instrumento particular, pode ser uma carta de arrematação, compromisso de compra e venda. Inciso 4º, planta e memorial descritivo desse imóvel. Esse documento a gente já solicitava também. Novidade, o espelho do cadastro imobiliário do imóvel, se urbano ou CCIR, se rural. E, se possível, quaisquer outros documentos que venham nos auxiliar na busca para a emissão dessa certidão. Parágrafo 1º. As pesquisas deverão ser feitas exclusivamente pelos elementos constantes dos indicadores da serventia, que é o nosso indicador real e o nosso indicador pessoal. Notem que lá no caput, ele não é taxativo. Ele até inicia, né? Ele fala: o pedido de certidão para fins de uso capião deverá. Depois ele fica bonzinho, sempre que possível. Né? Então, assim, é necessário apresentar todos esses documentos? Não. Não é obrigatório. Porque aqui, no parágrafo 2º, diz que, caso a parte interessada não possa anexar algum documento previsto no caput, deverá apresentar a justificativa por escrito e a busca será realizada apenas com as informações fornecidas, ressalvando tal situação na certidão. Então, em resumo, a gente tem um rol de documentos para serem analisados para a emissão dessa certidão, para garantir o melhor resultado da busca. No entanto, se o usuário não nos apresentar qualquer um desses documentos, não tem problema. No entanto, ele vai ter que justificar o motivo de que ele não conseguiu esse documento. E essa informação vai para a certidão. Bem certinho, a informação que ele nos deu, a justificativa dele, vai para a certidão. Parágrafo 3º. Após realizadas as análises pelos indicadores real e pessoal, será emitida a certidão para fins de uso capião contendo uma certificação com selo para cada quesito. Então, hoje, a nossa certidão para fins de uso capião, eu não trouxe o modelo porque a gente tem bastante coisa para ver com a Luana e com a Ana, mas o que acontece? Antes do código, a gente só mencionava o memorial descritivo e o resultado da busca ali, se foi localizado matrícula ou transcrição. Hoje a gente atende o parágrafo 1º, que a gente vai colocar o resultado do indicador real, sendo ele positivo ou negativo, se nós localizamos algo ou não. O resultado do nosso indicador pessoal, então a gente vai mencionar se foi localizado algo ou não, e a gente ainda vai mencionar a situação do parágrafo 2º, que fala se ele trouxe todos os documentos, e no caso de ele não ter apresentado todos os documentos, a gente vai mencionar na certidão. E nesse caso, a gente vai emitir uma única certidão com 3 selos. O parágrafo 4º, ele fala sobre os emolumentos. Apresentado o pedido com os documentos constantes do caput, o oficial analisará a quantidade de quesitos a serem pesquisados e indicará para a parte
o valor dos emolumentos e do FRJ para certidões que constarão da certidão. E ficou abrangente, porque são vários quesitos que a gente pode analisar, com vários nomes, vários endereços. Imagina, né? Pode ter vários possuidores, vários confrontantes. Então, a gente teve conhecimento de um colega que fez uma estimativa desse valor, que a certidão para fins de usucapião chegou a custar mais de R$ 2.000. Né? Então, fica um pouco inviável para uma certidão para fins de usucapião dessa forma. E fora que seriam diversos valores, né? Ela poderia custar esse valor, R$ 1.000, R$ 500, R$ 100. Então, a gente recebeu uma orientação do Colégio Registral, onde adotamos a sugestão deles de praticar os emolumentos no valor de 3 certidões, que são os 3 selos utilizados na certidão. A gente já tem a configuração dentro do nosso sistema Asgard. Então, hoje, a certidão para fins de usucapião, ela custa, em média, R$ 97,00 e alguns centavos, 94 centavos. Artigo 770. A certidão de inteiro teor da matrícula será suficiente para a transmissão ou oneração de propriedade, devendo constar no título apresentado a registro certificação quanto à existência ou inexistência de ônus reais e ações pessoais e repersecutórias. Então, é possível, sim, né, com a certidão de inteiro teor, a gente já tem esse conhecimento, transmitir uma propriedade. No entanto, a responsabilidade da análise desses ônus é de quem lavrou a escritura, no caso do tabelionato, ou de quem emitiu esse contrato, uma instituição financeira. Não seria nossa. Mas a gente entende que a competência para analisar essa matrícula, para dizer se ela tem ônus ou não, quais são esses ônus, é nossa. É do primeiro registro de imóveis, né? É do segundo, é do terceiro, de todos os registros de imóveis. Então, temos o parágrafo 1º, que diz: a certificação prevista no caput poderá ser substituída pela menção à apresentação das certidões de ações reais e pessoais repersecutórias relativa ao imóvel e a de ônus reais expedidas pelo registro de imóveis competente. Nossa. Sobre o parágrafo 2º, eu achei bem importante a gente falar que é a certidão de situação jurídica. Eu falei sobre ela na nossa aula do ano passado, mas eu achei bem importante trazer porque ainda existem dúvidas de algumas pessoas, de alguns usuários, em relação à certidão de situação jurídica. Então, a gente tem a previsão na nossa lei federal, a Lei 6.015, sobre a certidão de situação jurídica, que ela não substitui a certidão de inteiro teor ônus e ações. A certidão de situação jurídica, ela foi criada, ela tem a finalidade de atender o parcelamento de solo. Ela não tem a finalidade de transmitir a propriedade. Essa seria a função da certidão de inteiro teor ônus e ações. Então, eu achei bem importante frisar, que isso fique bem claro para a gente poder explicar, orientar o nosso usuário, né? A gente não vai deixar de emitir a certidão de situação jurídica quando solicitado, de forma alguma, mas que a gente possa ter esse esclarecimento e poder esclarecer também para o usuário. O artigo 771. As certidões emitidas com base nos indicadores real ou pessoal apresentarão apenas o resultado total, com base na pessoa ou no imóvel pesquisado, respectivamente. Trazendo para o nosso dia a dia. Um exemplo. Recebi um pedido de certidão de propriedade em nome da senhora Nilma. Então, eu vou fazer a busca e vou emitir a certidão. Certifico que, em análise ao nosso indicador pessoal, livro 4, em nome de Nilma Cima Silveira, foram localizados 52 imóveis. E daí, riquíssima! E aí eu vou listar, né, matriculados sobre número. Aí eu vou listar todos os números das matrículas. Se a senhora Nilma tem a intenção de saber o teor de cada matrícula dessa, de alguma ou de nenhuma, enfim, ela tem que solicitar a certidão de ter o teor. Até então, a gente mencionava lote, quadra, balneário, apartamento, residencial. A gente fazia um resuminho do imóvel. Aí o 771 diz que a gente vai mencionar somente as matrículas. O parágrafo 1º diz que o filtro com dados diversos a esses para fins de atendimento a uma hipótese específica deve ser feito pelo próprio interessado, mediante certidões de documentos arquivados ou de inteiro teor das matrículas, transcrições ou registros auxiliares. Exemplo, senhora Ziza, loteadora,
né, famosa na cidade. Vem até o registro de imóveis, né, e diz que eu tenho a matrícula 125 mil e eu registrei o loteamento Felicidade. Então, eu quero saber, e esse loteamento Felicidade tem 800 lotes. 800 lotes, várias quadras, então uma matrícula gigante, né? E daí ela talvez se perdeu, não sabe mais o que vendeu, porque começou a vender, 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 não sabe mais o que ainda tem disponível para venda. Ou ela quer talvez confrontar com as informações dela, ou indiferente do motivo, né? Ela quer saber da matrícula mãe, que a gente chama de matrícula mãe, e que mãezona é essa, né? 125 mil, essa matrícula, quantos lotes ela tem para venda? A gente vai emitir a certidão de inteiro teor da matrícula mãe e essa análise vai ser feita pelo interessado. É isso que o parágrafo 1º nos fala. Então, gente, essa é a parte do setor de certidão. Né? São poucos artigos que realmente mudaram e trouxeram um impacto para o setor de certidão. Tem muito mais, com certeza tem no nosso código de normas, né? Tem como a gente emitir, a folha, que tipo de letra usar, a fonte, tem tudo isso. Mas eu trouxe o que realmente trouxe impacto, o que realmente trouxe mudança. Quero ressaltar para vocês a importância da leitura do código de normas. Eu sei que a gente não vai gravar tudo, né? A gente não vai, talvez, nem esses que eu passei para vocês, muito menos os diversos artigos do setor de registro, e também tem do setor de atendimento, e também tem do setor administrativo, mas acho muito importante a leitura para que a gente, pelo menos, saiba aonde buscar informação. Isso é muito importante, porque não somente as bases legais que a gente tem que ter para atender o usuário na nota de exigência, no telefone, ou aqui mesmo, né, com a nossa vitrine, que são as meninas do setor de atendimento, mas a gente faz um atendimento externo. A gente faz um atendimento fora das dependências do cartório, seja com os nossos familiares, seja com os nossos amigos, seja no mercado, quando a gente vai no caixa, que alguém faz uma perguntinha, então a gente está sempre atendendo. E se a gente fazer essa leitura, a gente pelo menos vai saber alguma coisa, vai saber onde buscar ou para quem perguntar. Seria isso a minha parte e passo a palavra para a Luana. Vou tentar falar um pouco para vocês a respeito da seção 4, sobre qualificação, né? Então, a nova redação do Código de Normas trouxe algumas novidades, mas dentro dessa seção não tem tantas assim, porque tem bastante coisa que a gente já fazia aqui na serventia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre elas. O artigo 780, ele veio para confirmar o que já era o nosso procedimento antes, de exigir a CND do INSS para alienação ou oneração de imóvel integrante do ativo permanente da pessoa jurídica. A gente já vinha fazendo essa solicitação. Então, o artigo 780, ele confirmou o nosso procedimento já de continuar exigindo a apresentação dessa certidão. A dispensa do RT no artigo 785. Nas hipóteses legais e normativas, nos atos que envolvem projetos elaborados por profissionais registrados no Conselho Profissional correspondente, é obrigatória a apresentação de documento de responsabilidade técnica, ART, RRT e equivalente. A gente já estava solicitando a ART, porém, são excluídos, né, no parágrafo 1º, são excluídos a previsão nas cédulas de créditos, vedada a exigência de dispensa pelo credor. A única coisa que mudou no nosso procedimento aqui na serventia foi que até então, antes da redação do novo código, a gente estava solicitando essa certidão, essa ART, ou então a exigência, a gente solicitava que fosse dispensada pelo credor. E também dispensa no artigo 785, parágrafo 2º, a análise da ordem de serviço. Porém, a gente vai manter o nosso procedimento de solicitar a RT, de solicitar a ordem de serviço para constar na RT nos casos de incorporação, né? A RT do projeto, a RT da execução e a RT da planilha NBR. Então, a gente vai continuar fazendo essa análise da ordem de serviço. A desnecessidade de reconhecimento de firma no artigo 791, né? Está exposto no artigo 791. No âmbito do registro de imóveis, é desnecessário o reconhecimento de firma
nos negócios jurídicos praticados por instituições financeiras que atuem com crédito imobiliário. Então, nos nossos contratos, né, que é bem bastante contrato de compra e venda, de alienação fiduciária, a gente não precisa solicitar esse reconhecimento de firma, o que a gente já estava fazendo, mesmo que conste cláusula de quitação de cancelamento de outros ônus ou relativos ao mesmo credor. Então, se vem o contrato da Caixa e dentro do contrato tem uma cláusula dizendo que está liberando a alienação fiduciária que está constando na matrícula do imóvel, sendo do mesmo credor, nós não iremos solicitar o reconhecimento de firma. Porém, aqui no parágrafo 1º, diz que não se enquadram na hipótese do inciso 1º os instrumentos de cancelamento de ônus enviados de maneira apartada. Então, se na matrícula do imóvel tem uma alienação fiduciária da Caixa e não está cancelando no novo contrato, não tem uma cláusula liberando, e eles apresentarem um termo de quitação apartado, nesse termo de quitação vai precisar constar o reconhecimento de firma por autenticidade do representante legal da credora e também vir acompanhada dos documentos que comprovem a legitimidade dele. Continuando ali no artigo 792, salvo determinação legal expressa, exigindo assinatura por autenticidade, reconhecimento de firma poderá ser feito por semelhança no registro de imóveis, ainda que haja regra diversa para o tabelião de notas do estado em que houve o reconhecimento. Então, aqui, no artigo 792, fala que o nosso procedimento, né, que é para cancelamento de ônus, nós iremos continuar solicitando o reconhecimento de firma por autenticidade ou assinatura eletrônica qualificada pelo ICP. Também a gente vai poder aceitar os documentos que são assinados pela plataforma e notariado. A qualificação dos instrumentos particulares. Artigo 794. Na qualificação dos instrumentos particulares com caráter de escritura pública, compete às instituições financeiras que atuem com crédito imobiliário, desde que o contrato ou extrato tenha sido firmado por seu representante, aferir a capacidade e legitimidade das partes. O inciso 1º fala a representação das demais partes, não se podendo exigir instrumento de procuração nesse caso. E o inciso 2, a representação societária das pessoas jurídicas. Então, nós iremos manter o nosso procedimento de não solicitar os documentos de legitimidade da instituição financeira, do representante legal. Porém, quando o cancelamento de ônus tratar de instituição financeira diferente, né, se vir com uma cláusula de cancelamento de ônus, na matrícula é no Banco do Brasil e o contrato apresentado for da Caixa Econômica. Então, a gente vai continuar mantendo o nosso procedimento de solicitar o reconhecimento de firma por autenticidade e a apresentação dos documentos que comprovem a legitimidade, então, do representante legal da instituição financeira. O artigo 794, ele fala da menção de ônus e ações, aquelas que estão vigentes na matrícula do imóvel. Então, assim, deverá ser consignado no ato da apresentação da certidão de inteiro teor, acompanhado da declaração pelo emissor da inexistência de ônus e de restrições sobre o imóvel ou da anuência do adquirente em relação aos ônus e restrições existentes, que não sejam impeditivos de alienação. Então, nesse caso, quando for emitida, o título apresentado for emitida apenas a certidão de inteiro teor, nós iremos verificar, né, em análise à matrícula, se possui ônus ou não. Se na matrícula não possui ônus e não for mencionado no contrato que não possui ônus no imóvel, que a certidão é negativa, a gente não vai emitir nota de exigência, a gente pode aceitar esse procedimento. Mas se na matrícula for positiva e no contrato não vir mencionando aqueles ônus constantes na matrícula, nós iremos emitir nota de exigência pedindo para que seja apresentado ou a anuência ou então que seja apresentada uma ressalva constando quais ônus e localização, tipo na V9 possui uma penhora, alguma coisa assim, identificar o ônus que está vigente ainda na matrícula do imóvel. As averbações de edificação, no artigo 797. Caso conste dos documentos apresentados que se tratam de edificações concluídas em momentos distintos, serão feitas tantas averbações quanto necessária para cada área construída. Então, nós iremos fazer uma averbação de construção para cada CCO.
Então, aqui tem um exemplo que diz assim, ó, o usuário apresentou uma CCO de edificação informando a conclusão da obra principal em 2010 e uma ampliação em 2015, mas foi apresentada somente uma CCO com a área de 230 metros. Então, nós iremos fazer apenas uma verbação com o valor total da construção. Ele vai declarar qual é o valor total para fins de recolhimento de emolumentos FRJ. E o segundo exemplo é quando o usuário apresenta uma CCO informando a obra de 2010, a obra principal, e ele não trouxe para registro ainda aqui no cartório. Só que lá em 2018 ele resolveu fazer uma ampliação. Então ele apresenta também uma CCO da ampliação de 2018. Então ele vem aqui para fazer a verbação com as duas CCOs. Então nesse caso a gente vai cobrar duas averbações, uma do valor da construção principal e uma verbação com o valor declarado da ampliação. E tem como dispensar também a CCO. Então, nos casos em que a construção com a dispensa do habite se refere ao artigo 247-A, será promovida mediante declaração do proprietário com firma reconhecida que se trata de prédio residencial urbano unifamiliar de um só pavimento finalizado há mais de 5 anos e situado em área ocupada predominantemente por população de baixa renda. Então, tem a possibilidade de dispensar a CCO se o usuário cumprir esses 5 requisitos, que são a declaração, né, do proprietário dizendo que se trata de obra residencial, unifamiliar, um só pavimento, está construída há mais de 5 anos e se enquadra ali em área de população de baixa renda. Nós também conseguimos fazer a dispensa da CND, se o usuário apresentar também a declaração dizendo que se trata de imóvel residencial unifamiliar, que é o único proprietário do imóvel, área não superior a 70 metros quadrados, de uso próprio e do tipo econômico popular, executada sem mão de obra remunerada. Isso aqui é quando a gente junta a família para construir, né, faz um mutirão em casa. Essa dispensa a gente já veio também para confirmar o nosso procedimento, que a gente já estava dispensando por conta da instrução normativa da Receita Federal do Brasil, número 2021. Então, eu lembro também de já ter feito alguns protocolos com essa dispensa antes da redação do novo código. E também podemos dispensar a revalidação dessa CND. Então, a certidão negativa de contribuições previdenciárias de terceiros referentes à obra com o INSS relativa à construção não necessitará de ser revalidada depois de expirado o seu prazo. Quando verificarmos que na certidão consta a mesma área que consta na CCO, não tem essa necessidade de pedir a certidão atualizada. A gente pode usar a certidão que foi apresentada mesmo com o prazo expirado. E no artigo 798, vai falar da necessidade de regularização da construção. Quando for apresentado um título para nós, por exemplo, uma partilha, e nessa partilha vir mencionada uma construção que ela não consta na matrícula do imóvel, em primeira análise nós iremos solicitar os documentos para que o usuário apresente os documentos para a gente regularizar essa construção. Mas o artigo 798 traz a possibilidade de o usuário apresentar um requerimento para cisão do título, que é o nosso requerimento de cindibilidade, né? Dizendo que nesse momento ele quer registrar a primeira partilha e que posteriormente ele vai registrar e regularizar a construção. Então, nesse caso, a gente também pode aceitar. Nós já estávamos fazendo isso aqui na serventia, então esse artigo veio também para confirmar o nosso procedimento quanto a isso. E nós iremos fazer uma verbação de necessidade de regularização, então, após o ato pretendido, né? Se era partilha, depois do ato de partilha, nós iremos averbar, então, essa necessidade de regularização da construção. No artigo 799, fala que, exceto a transmissão de propriedade, oneração de bem ou oneração de bem imóvel, nós podemos confirmar a legitimidade dos sócios administradores através da consulta do QSA, que é uma consulta pública e ela está disponível no site da Receita Federal sem custo, né, para nós, para o usuário. Então, ela diz assim, ó, no parágrafo único, que havendo mais de um administrador, bastará a assinatura de qualquer um deles.
Então, nos casos de requerimento que não seja transmissão e nem oneração, averbação de construção, demolição, confrontantes, retificação de área, pode vir assinada apenas por um dos sócios administradores, e essa consulta a gente faz pelo próprio site da Receita Federal. E para finalizar, nós temos o artigo 802, que é a alteração de destinação. Para a averbação de alteração de destinação do imóvel, nós iremos solicitar a certidão do município, atestando que o imóvel está totalmente situado na zona urbana ou de expansão urbana, e a declaração do proprietário, que o imóvel não possui características agrícolas. E também será objeto de averbação de simples mudança de zoneamento, em que o imóvel está situado quando o documento não se tratar sobre alteração de sua destinação. Vai ser feita uma averbação, então, simples de perímetro urbano, independente de manifestação do INCRA e de mudança de destinação do imóvel, inclusive sobre cancelamento ou existência de CCIR e ITR, que confirma também aqui no artigo 803, que veio alterando o nosso procedimento, que a gente estava solicitando antes que fosse apresentado a averbação do CAR, o CAR para a gente poder averbar antes de fazer essa mudança, e agora a averbação de transformação do imóvel rural para urbano independe do prévio lançamento da reserva legal na matrícula ou de seu cadastramento no Cadastro Ambiental Rural, no CAR. Então, o que veio de mudança para nós agora é que, para fazer essa averbação, a gente não vai mais solicitar, então, a inscrição no CAR. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a última, tá? Hoje está bem recheado e com bastante assunto. Esse capítulo, ele não trata de um assunto só específico, entende? Ele trata de vários, cada slide é um título diferente. Então, vamos lá. Mas com bastante inovação para o nosso cartório. O artigo 805, ele trata sobre a descrição simplificada do imóvel rural. É um artigo muito bom, assim, para nossa função, tanto para o registrador quanto para o tabelião, porque ele diz que nas escrituras ou nos contratos que tem objeto imóvel rural, né, que não tenha sido desmembrado, é suficiente apenas a indicação da denominação, localização, área, número da matrícula, sendo dispensada a sua descrição perimetral. Então, a gente sabe que aqui a gente pega algumas matrículas de imóvel rural, que às vezes eles têm 3, 5 folhas só da descrição, né? Porque eles são georreferenciados, tem os vértices, tem as coordenadas. Então, esse artigo trouxe para facilitar. Pode ser apenas apresentado essas informações no título, né? Para nossa análise e a realização do ato. No artigo 806, ele fala da dispensa de verificação do percentual do CAR. Não cabe ao oficial verificar o percentual relativo à reserva legal informada no CAR, tampouco exigir a coincidência total entre a área do imóvel constante da matrícula e aquela indicada no cadastro. Já é o nosso procedimento também. Muitos artigos do código, eu falei até para a doutora que eu acho que foi ela que escreveu a maioria, porque e a gente vê, né, que a realização dos nossos procedimentos, né, estavam de acordo, né, como veio para confirmar muita coisa que a gente já fazia. Então, desde o começo que que era apresentado esse CAR para a gente verificava que tinha essa divergência, né, quando a gente ia analisar, ele não batia a área total com o que estava informada lá, com o que estava na matrícula, né, nem muitas vezes a área da reserva legal. Então, esse dispositivo veio para informar que o que a gente analisa? Apenas a matrícula do imóvel, né, se ela está correta, e a gente analisa também lá no site, verifica se o CAR está ativo. No artigo 807, ele fala do transporte da reserva legal, que no caso de parcelamento do solo, extremação ou retificação de área, da qual resulte a abertura de mais de uma matrícula, não implicará alteração da reserva legal. Então, também era o nosso procedimento, né? A gente faz, por exemplo, numa retificação de área. A gente vai fazer de imóvel rural. A gente vai fazer retificação de área na matrícula, vai abrir a matrícula e vai transportar a reserva legal para a matrícula nova, né? Informando que, de acordo com a V5 da matrícula X, registro anterior, essa reserva legal encontra especificada lá no registro anterior, né? Isso tudo com a análise da documentação, do mapa, e a comparação entre a reserva legal que consta na matrícula e a reserva legal que eles apresentaram na documentação agora, tá?
Então, nós manteremos o nosso procedimento atual da reserva legal, área atingida e área não atingida. Nesse caso, um exemplo, por exemplo, um desdobro, né, em que a gente abra 2 matrículas. E a gente analisa nessa documentação que a reserva legal que antes constava no imóvel inteiro, ela vai constar apenas no imóvel A, né, ele vai abrir 2 matrículas, A e a B, e ela vai constar apenas no imóvel A. Né? Então, o que a gente vai fazer? No imóvel A, a gente vai fazer o transporte da reserva legal, área atingida, e no imóvel B, área de transporte da reserva legal, área não atingida. Mas o que a gente precisa analisar também é que se essa área de reserva legal ela está sendo retificada, né? Então a gente vai analisar com o imóvel, com a reserva legal que consta na matrícula e a documentação que eles apresentaram agora. Se houve alteração dos perímetros, né, houve alteração da área da reserva legal, há então a necessidade de a gente solicitar a anuência do órgão ambiental para poder fazer essa retificação também. O artigo 808 é uma mudança bem considerável também para a gente. Trata sobre o cancelamento de ônus separado. As averbações de cancelamento, seja de direitos reais, ônus, restrições ou constrições judiciais, serão feitas de maneira apartada para cada gravame ou direito atingido. Então, a gente trouxe alguns exemplos aqui. O exemplo 1, por exemplo, existem 5 penhoras na matrícula. E eles eles apresentaram 5 mandados solicitando o cancelamento dessas penhoras. A gente vai fazer, então, 5 atos de cancelamento, 1 ato para cada cancelamento de penhora. A mesma coisa se eles apresentassem apenas 1 mandado de cancelamento, solicitando o cancelamento dessas 5 penhoras, mas apenas 1 mandado. A gente também tem que fazer 5 atos de cancelamento. No exemplo 2, vamos imaginar que na matrícula tem 2 usufrutuários e mencione que tem o direito de acrescer lá na matrícula. O acréscimo, né, em que fala que quando um usufrutuário falecer, será acrescido ao outro usufrutuário. Então, antigamente o que a gente fazia, né, só um cancelamento de usufruto e mencionava o óbito e já o cancelamento junto, né, e as cláusulas também. Agora a gente vai fazer a verbação de óbito do A, a verbação de acréscimo de usufruto para o B, né, porque na verdade o usufruto não é cancelado, ele transfere, né, esse usufruto para o B, a verbação do óbito do B e a verbação de cancelamento de usufruto. Se tivesse ainda a cláusula, mais uma verbação de cancelamento das cláusulas. E o exemplo 3 é quando só tem 2 usufrutuários na matrícula. Então, o AV de óbito do A, cancelamento de usufruto do A, o AV de óbito do B e o cancelamento de usufruto do B. E a gente vê que fica até mais didático na matrícula. O artigo 810, ele trata da dispensa de qualificação. É um artigo bem ótimo também para o nosso exercício aqui, porque ele traz a flexibilização de qualificação. Né, muitas vezes eles apresentavam uma partilha judicial de um falecido, da pessoa que tinha falecido há muitos anos, eles não tinham mais a documentação desse falecido. E a qualificação dele na matrícula estava incompleta, às vezes só tem o nome, só tem o CPF, a gente não tem mais se ele era casado, né? Qual os elementos de qualificação desse interessado. Então, esse artigo trouxe também, nos traz também uma flexibilização dessa qualificação. No caso de partilha judicial, o do falecido, né? No caso de arrematação, adjudicação judicial dos réus, e no caso de uso capião e adjudicação compulsória extrajudicial do proprietário tabular. Facilitou também a análise, tanto para a gente e quanto do usuário também. O artigo 811 ele trata do edital eletrônico. Antigamente a gente fazia nota de exigência solicitando, né, já fazia o procedimento todo completo, mas a gente fazia nota de exigência só para solicitar que eles apresentassem um requerimento para a gente para poder ser realizada a publicação do edital. Então o artigo 811 ele trouxe essa desnecessidade, né, de a gente emitir essa nota de exigência, né, essa autonomia do cartório. Então a gente vai poder já fazer essa publicação do edital sem o requerimento do usuário e também já cobrar os emolumentos dos editais da prenotação. O parágrafo 3º, ele menciona que o CPF vai ser pseudominizado, né, com a ocultação dos 3 primeiros e dos 2 últimos caracteres do CPF. Né? A gente teve muitas mudanças da LGPD e divulgação dos dados,
Então, isso trouxe também para controle dos dados do usuário. No artigo 812, a gente tem a prova de recolhimento do ITBI e do ITCMD. É um artigo que eu fiquei um pouquinho preocupada, né? Acho que qualquer mudança a gente fica, né? A gente está acostumada a um procedimento, às vezes, muitos anos, e tem alguma alteração, a gente já fica preocupada, mas a gente vê que todo o código ele é muito bem explicado e nos traz muita segurança jurídica para a realização dos atos. No artigo 812, ele diz que é suficiente a prova do recolhimento do imposto de transmissão ou do laudêmio eventualmente devidos em função do registro. O primeiro, né, já é nosso procedimento, então quando eles trazem a escritura pública, que tem o ITCMD ou ITBI, eles só mencionam lá, né, que a TBI, avaliação fiscal, foi de tanto, recolhido conforme guia tanto. Então não tem necessidade, muito antigamente a gente solicitava, né, mas não tem mais necessidade de a gente solicitar essa guia de TBI para a gente poder verificar se realmente foi pago. A responsabilidade é do tabelionato de notas. Em relação aos títulos judiciais, se constar na decisão de forma expressa que houve recolhimento do tributo incidente, a gente também não vai precisar solicitar essa guia do imposto. A gente nunca pegou até hoje, nunca teve ainda, né, depois da mudança do código, então essa responsabilidade vai passar para o judiciário também. Mas lembrando que a gente tem uma legislação do ITCMD mesmo, que solicita que no momento do registro, a gente tem que analisar se o ITCMD está quitado, né? Então, a gente tem que entrar lá no site do ITCMD, colocar o número do ITCMD e verificar se as parcelas foram quitadas, porque geralmente eles fazem parcelamento, mas no momento do registro, agora ele tem que estar quitado. O 816, ele fala da declaração de corretor de imóveis. A inexistência de menção positiva ou negativa quanto à intermediação do negócio imobiliário por corretor de imóveis não constitui obstáculo ao seu registro, nem deverá ser mencionado no ato registral. Então, o que a gente observava muitas vezes aqui, né, que a gente recepcionava contratos, escrituras que eles mencionavam assim, que não houve intermediação de corretor de imóveis, mas a gente ia ver lá no apresentante, muitas vezes era o corretor que estava apresentando, né? Então, a gente verificava que essa necessidade, né, esse obstáculo, não trazia efeito para a nossa análise. Então, foi uma dispensa muito boa em relação ao nosso procedimento também. No artigo 818, fala do contrato particular de compra e venda. Até a gente teve um caso ontem, né, desse artigo. A compra e venda despida de forma pública, quando necessária, poderá ser recebida a requerimento como promessa. Então, antigamente a gente recebia, por exemplo, um contrato contrato de compra e venda normal entre as partes, firmado entre as partes, com mais de 30 salários mínimos. O que a gente faria? Fazia nota de exigência solicitando escritura pública de compra e venda. E esse artigo veio para facilitar, eu achei muito interessante também, e veio para facilitar a vida do usuário também. E daí o que a gente solicita agora? A opção deles apresentar a escritura pública de compra e venda, ou então um requerimento, né, solicitando que esse instrumento seja registrado como promessa de compra e venda. Bem interessante. Até ontem o usuário, né, foi da Paty, apresentou e vai formalizar porque ele queria dar publicidade na matrícula desse contrato. O artigo 821, ele fala da compra por menor. É defesa ao oficial registrar a escritura pública de compra e venda relativa à aquisição de imóvel quando o numerário pertencer a menor absolutamente ou relativamente incapaz, sem a devida autorização judicial. Compra e venda do menor. Então, quando é o dinheiro próprio do menor, né, com o numerário próprio, há necessidade de autorização judicial. Com o numerário de terceiro, a doação modal, né, um exemplo é quando um filho ele compra um imóvel, né, com os valores doados pelos pais. Então, não tem necessidade da autorização judicial nesse caso. Antigamente, a gente solicitava autorização judicial em todos os casos, e esse artigo também veio para facilitar, né, e trouxe essa desnecessidade de autorização nesse caso. O artigo 822, ele trata da aquisição de imóvel rural por pessoa jurídica. Então, é uma mudança também considerável nos nossos procedimentos. Então, a gente tem que analisar o quê?
Quando a gente verificar que que a aquisição do imóvel rural for por pessoa jurídica, a gente tem que analisar a nacionalidade dos sócios também, né? E nesse caso, a gente solicitaria, essa análise seria através do contrato social da pessoa jurídica. Ou então, o artigo fala que eles podem fazer a menção ou a declaração no próprio título dessa nacionalidade, né? A fim de efeitos de controle de aquisição de imóveis por estrangeiro. A doutora até deixou uma notinha pronta aqui, bem ótima para a gente já utilizar nesses casos. E o artigo 827 trata dos memoriais e plantas digitais, algo que facilitou muito, eu mesmo, às vezes a gente auxilia no registro, já utilizei esse artigo, né? Porque além da gente ter, mesmo a gente tendo o OCR aqui no cartório, que facilita muito, né? A gente pega os memoriais, já passa no OCR, e já pega a descrição completa, tem casos que a gente não consegue a descrição, né, certinho, porque tem uma logo atrás, ou porque é muito extenso. Então, esse artigo trouxe para facilitar também que a gente pode solicitar os memoriais digitais, as plantas natodigitais ou digitalizadas e tabelas padronizadas com dados estruturados. Antes a gente até solicitava, mas não tinha uma base legal para embasar a nossa exigência. Eu acho que esse era o último. Aqui é uma frase que a gente quis colocar, que a alegria que se tem em pensar e aprender faz-nos pensar e aprender ainda mais. É uma honra estar aqui, né? Como as meninas falaram, o código é como se fosse um manual, né? Muito importante para a gente. Acho muito importante nós estudarmos ele todo esse ano. E a gente fica feliz em contribuir, né? Desculpa o nervosismo, mas espero que tenham entendido e qualquer dúvida a gente está à disposição.